reflete o seu poder e quem Ele é, eu pergunto, do que Deus é formado? Do que Deus é formado? Aleluia, Deus. Aleluia. Pena que não dá tempo de eu continuar. Escute. Você já conseguiu olhar para o sol, de olhos bem abertos, esbugalhados, sem óculos escuros? Não consegue, né? É por isso que o japonês tem aquele olhinho puxado. E o Japão é conhecido da terra do sol nascente, porque o sol brota lá muito mais forte. Glória a Deus. Pois a Bíblia diz no livro do Apocalipse que os pés dele refletem ou é muito mais forte do que latão reluzente no fogo. Já brincou de espelho? Quando você era pequeno, eu já brinquei. Pegava o espelho e ficava assim, ó, pondo na direção do sol e colocando nos olhos das pessoas. Você não consegue ver. Sabe o que é isso? Demonstra do que o sol é feito e revela aquilo que o sol é. Mas Deus é muito mais poderoso do que o sol. Isso reflete a sua totalidade em poder e a sua totalidade em glória. Do que Deus é feito? Segundo, eu queria falar não apenas daquilo que Deus é formado, mas aquilo que Deus tem. Escute. Sabe qual é a maior preocupação hoje dos médicos que cuidam da nossa pele, os especialistas, os dermatologistas nos aconselham, principalmente vocês que estão aqui na Baixada Santista, porque o sol ele provoca câncer de pele. O sol ele ultrapassa todos os limites da camada de ozônio, nos prejudica. Isso mostra o poder que o sol tem. Se o sol, que é menor do que Deus, tem poder para queimar o homem, imagine o que Deus não é capaz. Depois, esse Deus que é tudo isso, que tem tudo isso, porque Ele chega perto de mim e chega perto de você. Porque Deus está interessado em se aproximar de mim e se aproximar de você. Lembrando os irmãos da ICPB de Diadema que o mês de outubro é o mês que nós fomos convidados a nos aproximar um pouco mais de Deus. Tiago diz no capítulo de número 4: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Por que Deus quer chegar perto de nós? Sabe por que Deus quer chegar perto de mim? Deus quer chegar perto de você? Para que Deus se revele de fato quem Ele é. Aleluia! É Oséias quem diz em Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Senhor. Aleluia! Escute, eu quero trazer nesta noite uma mensagem de reflexão para você. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Jó era crente. Jó sacrificava pelos pecados que ele nem cometia. E aí, ele diz o seguinte, no capítulo de número 42: antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Jó sabia quem era Deus. Jó entendia de Deus, estava diante de Deus, mas não conhecia Deus. Você conhece Deus? Eu disse que eu ia ministrar sobre aquela palavra entre parênteses que significa selar. Pense, pegue como âncora da sua alma, reflita: será que você conhece Deus?
Deus. Para que nós possamos ficar em pé, eu vou contar uma ilustração. Não sei se você já conhece a ilustração. O menino, ele chegou para o pai e falou: pai, eu quero ver o mar. Pai, eu quero ver o mar. Eu quero conhecer o mar. Ele nunca tinha ido em uma praia. Ele não era igual vocês, Caissara, que tinha a oportunidade de estar de frente para aquilo que Deus ajuntou e deu ordem e colocou porta sobre as águas. Você sabendo? E este menino começou a dizer: pai, eu quero ver o mar. Pai, eu quero ver o mar. Pai, eu quero ver o mar. Até que o pai um dia disse: filho, se prepare, porque amanhã de manhã eu vou te levar para ver o mar. Você vai conhecer o mar. E o coraçãozinho do menino começou começou a acelerar. A noite chegou e ele inquieto, ansioso, desejoso em conhecer o mar, foi para o quarto, deitou, mas ficou igual croquete na frigideira. Vira de um lado, vira do outro, vira de um lado, vira do outro, não conseguiu dormir. Sem sono, ele se levantou e foi para a porta do quarto do pai, bateu. E o pai, de súbito, disse: entra. Ele entrou e disse: pai, já está na hora de ver o mar. O pai falou: não, filho, nós precisamos esperar amanhecer, vai dormir. E aquela criança ansiosa em conhecer o mar, ela não foi dormir, ela apenas encostou a porta do quarto dos pais e sentou na porta, porque não via a hora de conhecer o mar. E aquela criança ali sentada na porta, ela cochilou. E quando o sol nasceu, o pai se levantou e quando foi abrir a porta, a criança estava ali. O pai acordou: filho, acorda, acorda, já amanheceu. E a criança: se amanhecer eu vou conhecer o mar. O Senhor vai me levar para conhecer o mar. Vou te levar para conhecer o mar. Vamos preparar. E prepara lanche, prepara isso, e prepara aquilo. E o menino ansioso dentro do carro buzinando: vamos, 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 vamos. E o pai entrou no carro, toda a família ali dentro. O pai pegou o carro e começou a descer a serra. Desceu a serra, desceu a serra. Encostou o seu carro próximo às areias da praia. Aquela criança, quando o carro parou, ele abriu a porta do carro, saiu correndo, entrou dentro d'água e começou a chutar e gritar: eu conheço o mar, eu conheço o mar, eu conheço o mar. Nisso vinha um marinheiro antigo, com as vestes de festa da marinha. Ele já estava acostumado a passar anos e anos dentro de um barco lá no meio do mar. E quando ele viu aquela criança chutando água e gritando: eu conheço o mar, eu conheço o mar, eu conheço o mar, o marinheiro olhou e disse: menino tolo, eu já estou há 30 anos no mar e não conheço ele.